Você já ouviu falar em falácias? O termo falácia deriva do verbo latino falere e significa enganar. Falácia, assim, é um raciocínio errado com a aparência de ser verdadeiro. Na lógica, as falácias são argumentos inconsistentes, sem fundamentos, falhos e inválidos. Sendo argumentos destinados à persuasão, eles muitas vezes são tomados como argumentos válidos, mas, destacando novamente, eles são falhos e inválidos. Vamos a alguns exemplos. Começamos citando a falácia apelo à força. Ela consiste em ameaçar com consequências desagradáveis se não for aceita ou acatada a proposição apresentada. Exemplos: você deve se enquadrar nas normas deste setor, ou quer perder o emprego. É melhor exterminar os bandidos, você poderá ser a próxima vítima. Cale essa tua boca, ou não dou o dinheiro para o show. Ou nós, ou a desgraça, o caos. A contra-argumentação poderia ser a seguinte: argumente que apelar à força não é racional, não é argumento, que a emoção não tem relação com a verdade ou falsidade da proposição. 2. Apelo à misericórdia, à piedade. Ela consiste em apelar à piedade, à misericórdia, ao estado ou virtude do autor. Por exemplo, ele não pode ser condenado, é bom pai de família, contribui com a escola, com a igreja. Contra-argumentação. Argumente que se trata de questões diferentes, que o que é invocado nada tem a ver com a proposição. Quem argumenta assim ignora a questão, foge do assunto. 3. Apelo ao povo. Consiste em sustentar uma proposição por ser defendida pela população ou parte dela. Sugere que quanto mais pessoas defendem uma ideia, mais verdadeira ou correta ela é. Incluem-se aqui os boatos, o ouvi falar, o dizem, o sabe-se que. Por exemplo, dizem que um disco voador caiu em Minas Gerais e os corpos dos alienígenas estão com as Forças Armadas. Contra-argumentação. Os educadores, os professores, as mães têm um argumento. Se todos querem se atirar em alto mar, você também quer? O fato de a maioria acreditar em algo não o torna verdadeiro. 4. Apelo à autoridade. Consiste em citar uma autoridade, muitas vezes não qualificada, para sustentar uma opinião. Por exemplo, segundo Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, toda verdade passa por 3 estágios. Primeiro, ela é ridicularizada. Segundo, sofre violenta oposição. Terceiro, ela é aceita como auto-evidente. De fato, riram-se de Copérnico, Galileu e outros, mas nem todas as verdades passam por esses 3 estágios. Muitas são aceitas sem o ridículo e a oposição. Por exemplo, Einstein. Contra-argumentação. Mostre que a pessoa citada não é a autoridade qualificada, ou que muitas vezes é perigoso aceitar uma opinião porque simplesmente é defendida por uma autoridade. Isso pode nos levar ao erro. 5. Apelo à novidade. Consiste no erro de afirmar que algo é melhor ou mais correto porque é novo ou mais novo. Exemplo: saiu a nova geladeira Polo Sul. Com design moderno, arrojada, ela é perfeita para sua família, sintonizada com o futuro. Contra-argumentação. Mostre que o progresso ou a inovação tecnológica não implica necessariamente que algo seja melhor. 6. Apelo à antiguidade. É o erro de afirmar que algo é bom, correto, apenas porque é antigo, mais tradicional. Exemplo: essas práticas remontam aos princípios da era cristã. Como podem ser questionadas? Contra-argumentação. Argumenta que o fato de um grande número de pessoas durante muito tempo ter acreditado que algo é verdadeiro não é motivo para se continuar acreditando. 7. Falso dilema. Consiste em apresentar apenas 2 opções, quando na verdade existem mais. Exemplo: Brasil, ame ou deixe-o. Você prefere uma mulher cheirando a alho, cebola e fritura ou uma mulher sempre arrumadinha? Você não suporta seu marido, separe-se. Quem não está a favor de mim está contra mim. Contra-argumentação. Simples, mostre que há outras opções. 8. Falso axioma. Um axioma é uma verdade auto-evidente sobre a qual outros conhecimentos devem se apoiar. Por exemplo, 2 quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Outro exemplo: a educação é a base do progresso. Muitas vezes atribuímos, no entanto, status de axioma a muitas sentenças ou máximas que são, na realidade, verdades relativas, verdades aparentes. Exemplo: quem cedo madruga, Deus ajuda. Contra-argumentação. Mostre que muitas frases de efeito impactantes, bombásticas, retóricas, muito respeitadas
podem ser meras estratégias mediante as quais alguém tenta convencer, persuadir o ouvinte, o leitor, em direção a um argumento. No caso dos provérbios, mostre que se contradizem. Por exemplo, ruim com ele, pior sem ele. Versus, antes só do que mal acompanhado. Outro exemplo, depois da tempestade vem a bonança. Versus, uma desgraça nunca vem sozinha. E por fim, longe dos olhos, perto do coração. Versus, o que os olhos não veem, o coração não sente. 9. Generalização não qualificada. É uma afirmação ou proposição de caráter geral, radical, e que por isso encerra um juízo falso em face da experiência. Exemplo, a prática de esportes é prejudicial à saúde. Contra-argumentação. Mostre que é necessário especificar os enunciados. Exemplo, a prática indiscriminada de certos esportes violentos é prejudicial à saúde dos jovens subnutridos. 10. Generalização apressada. Trata-se de tirar uma conclusão com base em dados ou em evidências insuficientes. Dito de outro modo, trata-se de julgar todo o universo com base numa amostragem reduzida. Exemplos: todo político é corrupto, os padres são pedófilos, os muçulmanos são todos uns fanáticos. Contra-argumentação. Argumente que 2 professores ruins não significa uma escola ruim, que em ciência é preciso o maior número de dados antes de tirar uma conclusão, que não se pode usar alguns membros do grupo para julgar todo o grupo. Faça ver que se trata, na maioria das vezes, de estereótipos, imagem pré-concebida de alguém ou de um grupo. Faça ver também que são fonte de inspiração de muitas piadas racistas, como as piadas de judeus, visto como avarento, de negro, visto como malandro ou pertencente a uma classe inferior, de português, visto no Brasil como sem inteligência, etc. É por isso que essa falácia está intimamente relacionada ao preconceito. 11. Contra o homem. Consiste em atacar, em desmoralizar a pessoa e não seus argumentos. Pensa-se que, ao se atacar a pessoa, pode-se enfraquecer ou anular sua argumentação. Exemplo: não deem ouvidos ao que ele diz, ele é um beberrão, bate na mulher e tem amantes. Contra-argumentação. Mostre que o caráter da pessoa não tem relação com a proposição defendida por ela. Chamar alguém de corrupto, nazista, comunista, ateu, pedófilo, etc. não prova que suas ideias estejam erradas. 12. Bola de neve. Consiste em tirar de uma proposição uma série de fatos ou consequências que podem ou não ocorrer. É um raciocínio levado indevidamente ao extremo, as últimas consequências. Exemplo: mãe, cuidado com o Joãozinho. Hoje na escolinha ele deu um beijo na testa da Mariazinha. Amanhã estará beijando o rosto. Depois, quando crescer, vai estar agarrando todas as meninas. Outro exemplo: o álcool e uma dieta pobre também são grandes assassinos. Deve o governo regularizar o que vai à nossa mesa? A perseguição à indústria de fumo pode parecer justa, mas também pode ser o começo do fim da liberdade. Contra-argumentação. Argumente dizendo que as consequências, os fatos, os eventos podem não ocorrer. 13. Falsa causa. É o erro de acreditar que em 2 eventos em sequência, um seja a causa do outro. No extremo, é uma forma de superstição. Eu estava com gravata azul e meu time ganhou, portanto vou usá-la de novo. Exemplos: o chá de quebra-pedra é bom para cálculos renais. Tomei e 2 dias expeli a pedra. Contra-argumentação. Mostre que correlação não é causação. O fato de que 2 eventos aconteçam em sequência não significa que um seja a causa do outro. Diga que pode ter sido apenas uma coincidência. 14. Falsa analogia. Consiste em comparar objetos ou situações que não são comparáveis entre si, ou transferir um resultado de uma situação para outra. Exemplos: minhas provas são sempre com consulta a todo tipo de material. Os advogados não consultam os códigos? Os médicos não consultam seus colegas e livros? Não levam as radiografias para as cirurgias? Os engenheiros, os pedreiros não consultam as plantas? Então, próximo exemplo: os empregados são como pregos. Temos que martelar a cabeça para que cumpram suas funções. E por fim, tomei mata cura e fiquei bom. Tome você também. Contra-argumentação. Argumente que os 2 objetos ou situações diferem de tal modo que a analogia se torna insustentável. Mostre que o que vale para uma situação não vale para outra. E finalizamos com a falácia da ignorância. Consiste em concluir que algo é verdadeiro por não ter sido provado que é falso, ou que algo é falso por não ter sido provado que é verdadeiro.
Exemplo: ninguém provou que Deus existe, logo Deus não existe. E segundo exemplo, não há evidências de que os discos voadores não estejam visitando a Terra, portanto, eles existem. Contra-argumentação: argumente que algo pode ser verdadeiro ou falso, mesmo que não haja provas. Enfim, vimos que falácias são raciocínios com a aparência de válidos, porém inválidos. Tome cuidado para não utilizar falácias ou mesmo para não ser enganado por elas. E até mais.